Oi, pessoal, tudo bem? Nessa segunda videoaula, nós vamos continuar abordando os problemas de otimização, que são os problemas de máximo e mínimo, utilizando as funções quadráticas, que foi um tema abordado na primeira videoaula. Lá na primeira videoaula, nós verificamos que, para determinar os máximos e mínimos, né, então, para encontrar solução para um problema de otimização, nós praticamente passamos por dois passos. O primeiro passo é encontrar a função que modela o problema, que é a tarefa mais difícil, e logo após encontrar essa função, o problema ele vai se resumir e encontrar as coordenadas do vértice do gráfico da função, que nós deduzimos na primeira videoaula. Nós vimos que as coordenadas do vértice, nós deduzimos que as coordenadas do vértice, então nós vamos chamar de x-vértice e y-vértice, são dadas por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Quando nós tivermos a função de segundo grau, né? Dada por ax ao quadrado mais bx mais c. Então, neste exercício, nós vamos novamente utilizar as funções quadráticas para resolver este problema de otimização. Então, vamos ler o problema. Os alunos de uma escola alugaram para uma festa de formatura um salão de eventos com capacidade para 150 pessoas. Cada aluno comprometeu-se, de início, a pagar R$10. Caso a lotação do estabelecimento não fosse atingida, o gerente propôs que cada aluno que comparecesse pagasse um adicional de 50 centavos por lugar vazio. Qual deve ser a quantidade de alunos presentes à festa de formatura para que a receita seja máxima? Então, nós vamos primeiro determinar a função receita a partir das informações dadas no exercício. Então, as informações dadas no exercício é de que a capacidade é de 150 pessoas e que, inicialmente, cada aluno comprometeu a pagar R$10. E, além dessa informação, nós temos que o gerente, ele propôs que cada aluno que comparecesse pagasse um adicional de 50 centavos por lugar vazio, ou seja, caso a capacidade de 150 pessoas não fosse atingida. Então, inicialmente, nós vamos atribuir valores para que fique mais simples a gente visualizar uma função geral, tá? Uma função global para o exercício. Então, suponha, por exemplo, nós vamos chamar aqui de x. Nós vamos chamar de x o número de pessoas, tá? No caso, o número de alunos que irão comparecer nessa festa. Suponha que esse número de alunos, então aqui nós iremos apenas fazer uma suposição. Suponha que x seja igual a 100, por exemplo. Se x é igual a 100, né, e cada aluno comprometeu em pagar R$10 inicialmente, e o gerente propôs que cada aluno pagasse um adicional de 50 centavos por lugar vazio, então, se x é o número de alunos que compareceu, então, o número de lugar vazios, será de 50, que é justamente 150, que é a capacidade total, menos os 100 alunos que compareceram. Então, neste caso, qual seria a receita? Neste caso, a receita, ou seja, o valor, né, máximo em que conseguiram
lucrar com a festa seria 100, que é o número de alunos que compareceram, vezes os R$10, só que cada um desses 100 alunos pagariam um adicional de 50 centavos pelos lugares vazios, que no caso é 50, né? Já que compareceram 100 e o total é de 150, então seria 150 menos 100, 50. Então, a partir daqui nós conseguimos formular, né, uma fórmula geral para essa receita. Então, essa receita é uma função que depende da variável x, que é justamente o número de alunos que compareceram na festa, vai ser igual a x vezes os R$10 mais 0,5, que é o adicional, que cada aluno vai pagar por lugar vazio. Então, 0,5 vezes 150, que é o total, menos x, que são os alunos que compareceram. Então, esta função é a função geral que define justamente a receita. Nós queremos determinar a receita máxima. Para determinar a receita máxima, então, nós vamos ter que calcular o máximo desta função, que é uma função que nós podemos verificar aqui, uma função do segundo grau. Né? E provavelmente será uma função do segundo grau, onde o A é um valor negativo, porque nós sabemos que se o A for negativo, a concavidade desta função quadrática é para baixo, e aqui nós temos, então, um ponto de máximo, né, que é dado justamente pelo x-vértice, que nós vimos na primeira videoaula, que é igual a menos b sobre 2a. Então, aqui, se nós desenvolvermos esta equação receita, nós teremos, então, que esta receita será igual, esta receita será igual a x vezes 10, que é 10x, mais 0,5 vezes 150, 75, vezes x, então aqui 75 vezes x, menos 0,5, aqui nós temos 0,5 vezes x, e ainda vai multiplicar esse x aqui. Então, vai ficar menos 0,5 x ao quadrado. Aqui nós podemos ainda reescrever, colocando menos 0,5 x ao quadrado, 10x mais 75x, 85x. Então, aqui nós verificamos realmente que se trata de uma equação do segundo grau, onde o A é negativo. Então, onde a constante é negativa, logo nós teremos a concavidade voltada para baixo e, portanto, nós conseguiremos determinar o máximo aqui desta função. Bastando para isso calcular o x-vértice. Então, nós temos que o x-vértice, que é dado por menos b sobre 2a, será igual. B é a constante que multiplica o x, então o nosso B aqui é 85, com o sinal negativo nós teremos menos 85 sobre 2A. A é igual a menos 0,5, 2 vezes menos 0,5 é igual a menos 1, então o x-vértice é igual a 85. Sendo x-vértice igual a 85, então nós temos que o número de alunos para que a receita seja máxima será igual a 85 alunos. Tá ok? Então, qual deve ser a quantidade de alunos presentes à festa de formatura para que a receita seja máxima? Então, este número é igual a 85, e para nós determinarmos a receita máxima,
Basta que nós joguemos na equação da receita. Então, substituindo o valor de 85 aqui na receita, fazendo os cálculos, nós encontraremos que o valor máximo será igual a 3.612,50 centavos. Neste exemplo 2, nós temos um agricultor tem 140 metros de cerca para construir 2 currais, um deles quadrado e o outro retangular. Então, eu vou chamar esse curral quadrado de C1 e o curral retangular de C2. Como é um curral quadrado, então, se um lado vale X, ambos os lados também terão o mesmo valor, mesmo comprimento. E outro retangular, cujo comprimento é igual ao triplo da largura. Então, isso significa que, se a largura for igual a y, o comprimento será igual a 3y. Se a soma das áreas dos currais deve ser a menor possível, qual é a área do curral quadrado? Então, eu vou chamar o curral quadrado de A1, a área do curral quadrado, área do curral quadrado de A1 e a área do curral retangular de A2. Retangular de A2. Se nós temos que minimizar a área total, que é dada por A1 mais A2, e nós estamos utilizando uma função quadrática, então nós já sabemos que esta função será uma função onde o A, que é a constante que multiplica o x ao quadrado, então se nós temos uma função quadrática, que nós queremos minimizar, a função quadrática ela tem uma fórmula geral do tipo ax quadrado mais bx mais c. Quando nós queremos minimizar, é porque a concavidade é voltada para cima. Então, neste ponto, nós temos um ponto de mínimo, que é justamente o x-vértice, e isto vai ocorrer quando A for positivo. Então, quando a constante A, que é esta constante que multiplica o x ao quadrado, é uma constante positiva. Então, no exercício, nós queremos calcular a área do curral quadrado, né, quando a soma das áreas dos currais for a menor possível. Então, eu vou ter que determinar uma função da área total. Né? Nós temos que a área 1, nós temos que a área do quadrado é base vezes altura, então a área 1 será x vezes x, que será x ao quadrado. E a área 2 também é base vezes altura, y vezes 3y ao quadrado. De onde a área total, que é a soma da área 1 mais a área 2, será igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Ou eu posso escrever também 3y vezes y. O que nós podemos verificar nesta função que nós queremos minimizar? Nós podemos verificar que é uma função que depende de duas variáveis, da variável x e da variável y. Só que para minimizar essa função, nós teremos que reescrevê-la de tal modo que ela dependa apenas de uma variável. E como é que nós vamos fazer isso? Então, vamos voltar aqui para o exemplo. Nós temos, no total, 140 metros de cerca para construir os 2 currais. Então, veja bem, para construir o curral 1, nós temos que, vamos colocar aqui na construção,
na construção, nós temos no total 140 metros de cerca, de tal modo que, para cercar o curral C1, nós precisamos de 4x metros de cerca. Se no curral C1 nós precisamos de uma quantia 4x para cercar este curral, então, no curral 2, se nós temos no total 140 metros de cerca, então vai restar 140 menos 4x. Ou seja, nós temos que, se nós somarmos os lados deste retângulo, nós temos aqui 3y, então este lado que é paralelo também vale 3y, e aqui este lado paralelo a este que vale y também valerá y. De tal modo, então, que 8y, que é a soma total aqui, 8y, deverá ser coberta por 140 menos 4x metros de cerca. Ou seja, desta equação, nós podemos escrever o y em função de x. Basta nós isolarmos o y nesta equação, de onde nós vamos obter, então, que y será igual a 140 menos 4x sobre 8. Então, aqui nós vamos utilizar o valor de y, que nós encontramos em função de x, vamos substituir na função da área total, de tal modo que nós vamos obter, então, que a área total será igual a x ao quadrado mais 3 que multiplica y, então ficará 3/8 vezes 140 menos 4x, vezes y, que é 1/8, vezes 140 menos 4x. Aqui nós temos que a área total será igual a x ao quadrado mais 3/8 vezes 1/8 é igual a 3 sobre 64. Aqui nós multiplicamos este parênteses por este parênteses, de tal modo que nós vamos obter, então, 140 vezes 140 será igual a 19.600. 140 vezes menos 4x será menos 560x. Menos 4x vezes 140, novamente, menos 560x. Menos 4x vezes menos 4x, 16x ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar um pouco mais. Então, nós podemos escrever x ao quadrado mais 3 sobre 64, que multiplica 19.600, menos 560x com menos 560x é menos 1.120x, mais 16x ao quadrado. Logo, nós temos então que a área total é igual a x ao quadrado, 3 vezes 19.600 é igual a 58.800 sobre 64. Aqui mais com menos, menos. 3 vezes 1.120 é igual a 3.360x sobre 64, mais 3 vezes 16, 48, então ficará 48x ao quadrado sobre 64. Podemos ainda simplificar esta equação, de onde nós vamos obter, então, que a área total será igual a x ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar por 16.
o numerador e o denominador. 48 por 16 é 3. 64 por 16 é igual a 4. Então, aqui nós teremos 3 quartos de x ao quadrado, menos, aqui nós podemos simplificar por 32, 3.360 dividido por 32 é igual a 105, 64 por 32 é 2, então ficará 105 sobre 2 vezes x, mais, simplificando aqui por 16, nós vamos obter 3.675 dividido por 4. Podemos ainda tirar o mínimo nesta equação, obtendo então que a área total será igual, o mínimo aqui igual a 4. 4 dividido por 1, 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado, mais 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3, vezes x ao quadrado, menos 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 105, 210, então menos 210x, mais 4 dividido por 4, 1, vezes 3.675. Logo, a área total será igual a 7x ao quadrado, menos 210x, mais 3.675, dividido por 4. Né? Que é o mesmo que nós escrevermos, então, aqui, 7 quartos, que multiplica x ao quadrado, menos 30x, mais 525. Nós queremos determinar a área do curral quadrado de tal modo que a soma das áreas dos currais seja a menor possível. Então, essa soma, né, que é a soma total, que é a soma dos dois currais, será a menor possível quando calcularmos justamente o x-vértice. Por quê? Porque aqui nós temos uma equação do segundo grau, onde a constante A é positiva, então nós teremos uma parábola voltada para cima, e aqui nós teremos o ponto de mínimo, que é justamente ocorre no x-vértice, que é igual a menos b sobre 2a. Né? Então, nós teremos aqui que menos b será igual a 30 sobre 2a, que é igual a 2, porque o a vale 1. Então, o x-vértice será igual a 15. Se o x-vértice é igual a 15, então a área do curral quadrado será igual a 15 ao quadrado, que é igual a 225 metros quadrados. Tá? Então, se a soma das áreas dos currais deve ser a menor possível, a área do curral quadrado será igual a 225 metros quadrados.